Nesta prova em simultâneo da revista de vinhos, vamos fazer uma viagem tripartida, mas muito rápida. Vamos entre Lisboa, o Porto e Vila Real. O Filipe Barros, o produtor da Quinta Dona Matilde, está na capital do país. O João Pissarro, o enólogo, está em Vila Real. Eu estou aqui no Porto. Filipe, Quinta Dona Matilde é uma quinta que já com larga tradição no Douro, mas talvez o nome por si só, Dona Matilde, ainda represente, junto de uma franja de consumidores, alguma dose de curiosidade, porque não é o nome mais óbvio no Douro. Começava precisamente por aí esta conversa. Quando é que surgiu a propriedade? No fundo, que ambientes foi conhecendo ao longo da história? E a partir de que momento é que o atual projeto começou a chegar ao mercado? Bom, José João, isto, pronto, Dona Matilde não é conhecido e é conhecido, quer dizer, mais ou menos. Este Quinta Dona Matilde, anteriormente chamava-se Quinta do Enxodeiro e já fazia parte das vinhas de feitoria, quando foi feita a primeira demarcação em 1755 pelo Marquês de Pombal. Portanto, já era uma quinta onde se produzia vinho, onde se cultivava vinhas, onde se produzia vinho, há muitos séculos e era, portanto, reconhecida a qualidade. A quinta entrou na minha família em 1927, quando o meu bisavô comprou a quinta, para juntar ao Grupo Barros. Portanto, o meu bisavô, Manuel Barros, foi o fundador do Grupo Barros, que mais tarde, a empresa de vinho do Porto Barros, que mais tarde aglutinou outras empresas de vinho do Porto, nomeadamente a Copc. E em 1927, quando o meu bisavô compra a quinta que se chama Enxodeiro, em homenagem à sua mulher, mudou o nome para Dona Matilde. Entretanto, a quinta esteve sempre dentro do universo do grupo de vinho do Porto Barros. As uvas eram usadas nomeadamente para vinho do Porto. Chegou a existir um Tawny Reserve Dona Matilde, portanto daqui a marca Dona Matilde já ter alguma ligação com o vinho do Porto. Existiu um vintage de quinta Dona Matilde que chegou a estar à venda no Harrods em Inglaterra, portanto já uma tradição ligação ao vinho do Porto. Outra curiosidade é o facto de, por volta dos anos 96 a 2000, ter havido umas plantações e replantações em Dona Matilde, e nessa altura já foi, dentro do universo Barros, já foi com o intuito de começar a produzir vinhos DOC Douro, portanto plantaram-se castas nos tintos como a Touriga Nacional e a Touriga Franca, no branco, Arinto, Viozinho e Gouveio principalmente, portanto já para produzir DOCs de ouros. O Dona Matilde em si autonomiza-se do Grupo Barros, quando em 2006 a minha família, portanto já na terceira geração, na geração do meu pai, decide vender todo o grupo de vinho do Porto Barros, portanto foi tudo vendido, incluindo a Quinta Dona Matilde, e passado 6 meses o meu pai, pronto, que sempre esteve ligado ao Douro e sempre ligado à produção, achou que deveria voltar a comprar a quinta e comprou a quinta, e no dia 1 de janeiro de 2007 a quinta voltou à família, e foi aí que eu mais tarde em junho me juntei a ele, portanto saí acabei o meu MBA em França e juntei-me a ele e lançámos este projeto Dona Matilde, nomeadamente de vinhos DOC Douro e alguns vinhos do Porto. João, aquilo que acontece muitas vezes quando falamos destas propriedades no Douro durante um largo período da sua história, a maior parte até da sua história produziram, obviamente, vinho do Porto, por vezes ouvimos quem tem que trabalhar os vinhos acerca da importância de, ano após ano, vindima após vindima, tentarem adaptar o modo de produção das vinhas, não só para o vinho do Porto, mas sobretudo enquadrando-as, contextualizando-as naquilo que é pretendido para os vinhos do Douro. Pegando nestas últimas palavras aqui do Filipe, em que explicou que a determinada altura o próprio plantio de algumas castas já foi a pensar na produção de DOCs, quando o João chegou a Dona Matilde, percebeu que havia ali ainda mais por explorar, ou que grande parte do trabalho já estava feito? Sim, de facto, quando se trabalha com património como existe na Quinta Dona Matilde, é de facto muito tentador, e porque temos muito pano para explorar. De facto, a Quinta
é uma quinta típica de vinho do Porto, porque temos muito poucos talhões extremos, temos muita mistura de castas, isso mais nas uvas tintas, e isso permite-nos, ano após ano, ir afinando o processo de trabalhar os vinhos DOC. O primeiro desafio é conseguir juntar as características edáficas da quinta, ou seja, uma quinta de baixa altitude, com muita proximidade ao rio, com muito potencial para ter concentração, muito teor alcoólico, e tentar, através de técnicas de viticultura, de maior controle, de marcação correta da data de vindima, tentar ajustar o principal fator, que será a data de vindima, face ao perfil de vinhos que nós pretendemos produzir. Filipe, nós antes de começarmos esta conversa em ON, eu comentava precisamente com o enólogo, com o João, que curiosamente, apesar da localização das vinhas da Quinta Dona Matilde, curiosamente ao longo destes primeiros anos da vossa presença no mercado, têm sido os brancos, e daqui a pouco vamos provar o mais recente, têm sido os brancos que parece que têm-se obtido maior destaque, não apenas na crítica, mas também até junto dos consumidores. Alguma razão é explicável? Foi um conjunto, ou terá sido um conjunto de circunstâncias? Bem, nós temos bons vinhos brancos e bons vinhos tintos e de facto acho que foi um conjunto de circunstâncias, portanto, como o João disse há bocado, é importante para nós o timing da vindima para conseguir ter um bom equilíbrio entre acidez e maturação e pronto, uma vez que temos uma quinta de baixa altitude, o facto de já terem sido plantadas aquelas castas por volta do ano 2000 próprias para DOC de Douro já permitiram que os vinhos brancos tivessem uma boa acidez e depois acho que também tivemos ali talvez aquele fator um bocadinho sorte ou acaso, que logo no primeiro branco de 2007 tivemos uma medalha de ouro na Berliner Wein Trophy, que é na Alemanha, portanto com o primeiro branco. Começámos com o pé direito com os brancos. João, ainda e para encerrar este capítulo das vinhas, quais são as castas maioritárias entre o encepamento branco e tinto? Qual é a exposição? E, por falar em altitude, sendo esta uma propriedade situada a cotas mais baixas, vocês conseguem, no fundo, jogar até que distância? Ora bem, em termos de altitude, a quinta está posicionada entre os 200 e os 350 a 400 metros de altitude. Não está marcado no território uma linha divisória a partir do qual passa a branco e a partir do qual está tinto. Portanto, podemos dizer que quer as castas brancas, quer as castas tintas estão dispostas de uma forma regular, não atendendo muito ao fator altitude. No entanto, elas estão a esse nível de altitude, portanto, bastante baixo e bastante próximo do rio, expostas a sul, o que lhes confere uns ciclos de produção bastante exigentes, ou seja, nós com algum descuido poderemos ter os vinhos relativamente alcoólicos e desequilibrados. Se isso, digamos, maturações elevadas ou maturações acentuadas, se poderá ser proveitoso para a produção de portos brancos, no caso dos brancos tranquilos que nós estamos aqui a falar, reporta-nos um desafio acrescido, porque temos castas que são relativamente mais precoces, como o vinhozinho, e que de certa forma nos condicionam o arranque de vindima, sendo que todas as outras ficam condicionadas por estado de maturação do vinhozinho e que a mistura das castas, o field blend que nós escolhemos e que nós apostamos, é de facto uma mistura que ela de per si se revela equilibrada, não é? Precisamente por falar em castas brancas, em vinhozinho e em field blend, etc.,
sugeria começarmos a entrar no capítulo desta novidade, deste vinho branco. É precisamente o Field Blend, mas para que as pessoas que nos estão a ver, aquelas que ainda não o saibam, percebam melhor, que conceito é este de Field Blend? É um conceito que desde sempre, desde largos séculos, está muito conectado com regiões mais antigas, nomeadamente com o Douro. Ora bem, o Field Blend, nós, digamos, temos esta filosofia na Quinta, um bocadinho puxando ao fator histórico da própria Quinta. A própria Quinta foi uma quinta típica e clássica de vinho do Porto, e o setor do vinho do Porto é muito caracterizado por essa Field Blend, ou seja, essa mistura de castas no terreno. No nosso caso, nos vinhos brancos tranquilos, nós temos pequenas parcelas de castas, e estas sim, no caso das castas brancas, estão extremos, em que nós fazemos, junto à previsão de vindima, à data de vindima, fazemos visitas diárias para avaliar em loco como é que está a evoluir a fase final do ciclo de maturação. E isso no nosso caso, é decisivo para o agendamento da data de vindima. Quando se trabalha neste conceito de Field Blend, nós estamos a monitorizar em simultâneo todas as castas, mas há uma altura em que nós temos que tomar a decisão da data de vindima. E a data de vindima é, digamos, tendo em consideração a composição do lote, a composição de todas as castas, em que nós sabemos que umas estarão prontas, umas já estarão um bocadinho mais atrasadas, mas que a mistura nós acreditamos ser a melhor solução. Portanto, quando se adopta a filosofia do Field Blend, nós temos que apostar que a mistura é muito mais positiva do que a soma de todas as castas de uma forma individualizada. Eu daqui a pouco já vou perguntar ao João como é que fez este vinho, mas Filipe, este Dona Matilde de 2019, é correto dizer-se que é uma espécie de início de gama no que aos brancos diz respeito à Dona Matilde, que vocês também têm reserva. No fundo, como é que vocês foram pensando e estratificando os diferentes vinhos que têm no portfólio? Bem, quer dizer, pode-se dizer que é um início de gama, mas não é uma entrada de gama, quer dizer, é um vinho que já poderemos considerar quase um vinho ao nível dos reservas, quer dizer, temos a falar de um vinho de 9 euros na prateleira e que muitos críticos, opinion leaders, consideram que tem uma boa relação preço-qualidade. Nós começámos primeiro por ter o branco, e naturalmente, depois desenvolvemos para um tinto, passámos para o tinto reserva e a partir de 2016 passámos a ter também um tinto, um reserva branco, desculpe. Portanto, 4 produtos. Temos um chamado entrada de gama que é o vinho, que é o Fartote, que é apenas em vinho tinto. Portanto, este é o de brancos, é o vinho mais entrada de gama que temos, mas não é baixo, não é um chamado entrada de gama, é o primeiro na gama. E pronto, e curiosamente também nos últimos anos começámos por desenvolver pequenas parcelas, vinhos de pequenas parcelas da quinta, daí onde se enquadra o vinho Calços Largos e onde se enquadrarão outros projetos os quais estamos a pensar, mas sempre dentro da filosofia Field Blend. Não temos nenhum monovarietal, até agora faz parte da nossa filosofia de produção do vinho usar apenas castas tradicionais do Douro. Todos os nossos vinhos são Field Blend e nós procuramos sempre uma elegância nos vinhos, uma boa acidez, uma elegância, e a madeira serve apenas para nos tintos arredondar os taninos e deixar os vinhos respirar. Não queremos que a madeira marque muito os nossos vinhos. Gostamos mais de respeitar os aromas primários, os aromas de terroir. João, nós à medida que vamos provando cada vez mais vinhos de 2019, vamos todos nós que os provamos, concluindo que 2019 em Portugal foi um ano muito mais generoso para uma larga franja de vinhos, por comparação, por exemplo, com
2018. De alguma forma isso também se reflete, na sua opinião, neste vinho, e já agora, como é que o fez, que castas usou, como é que o vinho ficou? Ora bem, este nosso branco, primeiro, voltando um bocado atrás, sim, claramente a Vindima 19 foi muito boa. Foi uma vindima que teve, no meu entender, a quantidade suficiente. Há quem defenda que terá sido um bocadinho extensa. Eu não partilho essa opinião. Mas, acima de tudo, o que a gente notou é que a matéria-prima vinha, de uma maneira geral, muito equilibrada. Quer estamos a falar de vinhos brancos, quer falar de vinhos tintos. E portanto, depois tornou-se fácil em adega gerir, digamos, quando as massas vêm devidamente equilibradas. No caso deste vinho branco de 2019, nós usamos essencialmente 4 castas. 3 delas serão mais representativas, que será o Arinto Ravigato e o Vinhozinho, e uma pequena percentagem de Gouveia. Como eu disse há um bocadinho, tendo nós a estratégia do Field Blend, as 4 castas são analisadas na data próxima da vindima e depois há uma decisão, e normalmente nos últimos anos, quem marca o arranque da vindima é a casta Vinhozinho, portanto aquelas que nos causa alguma maior atenção, porque terá a tendência de entrar rapidamente em sobrematuração. Portanto, na prática, o Vinhozinho estando pronto é normalmente o nosso ponto de partida para a vindima. A vindima é feita por castas, portanto, os dias de vindima serão de sensivelmente quase um dia, não chega bem para o Vinhozinho, depois entra o Arinto, entra o Ravigato e por último entra o Gouveio. Faremos normalmente 4 dias de vindima. Esses 4 dias de vindima dá 4 lotes iniciais em maceração, durante um período variável entre as 12 horas e as 24 horas, e depois é prensagens suave, a baixa temperatura, tirando partido da eficácia das prensagens, e depois fermentações a baixa temperatura, 10, 12 dias a fermentar, e depois, após a fermentação, há muito trabalho de batonagem de borras finas. Eu, quando provei este de 2019, rapidamente concluí que é um vinho de alguma forma austero. É um vinho que tem alguma componente, uma certa flor branca e também um outro fruto, sobretudo cítrico, mas é, de uma forma geral, austero e termina muito apelativo em termos gastronómicos. Filipe, que tipo de harmonização é que de repente sugeria para acompanhar este branco? Bem, isto, assim, à partida, sugeria a harmonização típica dos brancos, não é? Com peixe no forno, marisco, principalmente marisco, porque tem uma boa acidez, mas este vinho tem um bom volume, tem uma boa entusiasmade e, por exemplo, eu hoje ao almoço comi umas ervilhas com chouriço e bebi esse vinho branco 2019 e combinou lindamente, portanto, também assim com os pratos mais condimentados, também combina muito bem. Oh, João, para si eu faço-lhe o desafio ao mesmo exercício, mas a pensar aí num prato mais duriense ou mais transmontano até de alguma forma. Não, eu acho que este vinho, e nós temos assistido nos últimos anos a aumentar de uma maneira geral a qualidade e a potência dos vinhos brancos. Este vinho ia muito bem numas carnes transmontanas, nos assados, portanto, da carne com a acidez e com a vibração que este vinho branco induz. Tenho uma derradeira questão para ambos. O que é que vamos poder esperar de Dona Matilde nos próximos meses? Ou seja, que novos lançamentos estão na calha, mais ou menos em que época deste ano, se é que ainda acontecerão este ano, face a tudo aquilo que tem acontecido nos últimos tempos, é que eventualmente chegarão ao mercado?
Bem, eu posso falar sobre isso, quer dizer, este é um ano atípico, não é? E realmente os timings de lançamento são um bocado complicados de prever porque de facto mudou tudo um bocado e o mercado esteve fechado. Nós trabalhamos muito com o canal Horeca e o mercado esteve fechado, ainda está fechado em alguns países, em Portugal está a começar a abrir e está a começar a rodar, mas não à velocidade ainda que pretendemos. Mas eu diria já que o primeiro lançamento vai ser o Colheita 2013, em setembro. Vai ser um colheita com 7 anos, o mínimo de Colheita, envelhecimento. só um parênteses, Vinho do Porto. Exatamente, colheita vinho do Porto. Nós este ano nós fizemos os Vintage 16 e 17, aliás no Vintage 17 tivemos 95 pontos com a Wine Enthusiast, quer dizer, uma grande cotação, mas achámos este ano que não iríamos fazer um Vintage 18, optámos por fazer um colheita 13, mas nós gostamos de fazer os colheitas com o mínimo de envelhecimento, ou seja, um equilíbrio interessante entre a oxidação e a fruta ao mesmo tempo. Já tivemos essa receita no 10 e no 8 e foi uma receita vencedora. Esse vai ser o primeiro lançamento. Podemos esperar também ainda para este ano eventualmente o Reserva Tinto 2017, e acho que infelizmente vamos ficar por aí. Para o próximo ano teremos mais lançamentos, mas para o próximo ano acho que vamos ter uma mão cheia de lançamentos, não só portanto, as colheitas mais atuais dos vinhos que nós temos, como algumas coisas que já foram cozinhadas na vindima anterior e outras coisas que serão cozinhadas nesta vindima. É inevitável também colocar esta questão. Estando tudo isto a acontecer e com o canal Horeca a ser dos mais afetados, no imediato, como é que as pessoas podem encontrar os vossos vinhos? Pronto, eu vou responder. Os nossos vinhos, portanto, em Portugal estão principalmente no canal Horeca, nos restaurantes. Também estamos em algumas garrafeiras neste momento, mas o mais fácil, podem, por exemplo, aceder ao nosso site donamatilde.pt. Se forem à parte de vinhos onde comprar, tem um link para um website e poderão comprar os vinhos aí. E pronto, e de resto também há no site indicação de algumas garrafeiras de referência onde os nossos vinhos também estarão à venda.